Muito bem, um grande abraço, muito boa tarde. Nós estamos começando aqui a nossa mesa redonda deste sábado, mais uma vez ao lado do eterno presidente Jesus Moretti e do Beto Ikegami, que é um dos diretores do melhor jornal que existe na região noroeste paulista, o Extra.net. Mais uma vez nós vamos falar de futebol. Tem muita coisa para se discutir. Por exemplo, brasileiros apenas o Cruzeiro na Libertadores de América. O jogo de amanhã, FFC e Barretos. Jogo de suma importância para a Águia Fernandopolense. E vamos falar também do Campeonato Brasileiro da Série A, onde estão as 4 grandes equipes do futebol de São Paulo. Então está começando para você esta mesa redonda. E nós, logo na abertura, queremos informar você mais uma vez. De repente, durante a próxima semana, você estará assistindo, principalmente no período da noite, a este programa. É reprise, pelo menos uma ou duas vezes. O Canal 10 reprisa a sua mesa redonda do sábado. Então, de repente, você vê, olha, amanhã, aí o jogo já foi. Então, saiba você que é uma reprise. Começar aqui com o nosso eterno presidente, São Paulino. Roubaram o Allan Kardec de nós. Obrigado por ter feito isso. O Beto não gosta, o Beto vai falar daqui a pouco. Mas temos aqui o nosso eterno presidente que sabe tudo dessa 4ª divisão do futebol de São Paulo. E já tem informações importantes para que nós possamos passar para você, internauta e telespectador. Presidente, mais uma vez, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Ron, boa tarde, Beto, ao Léo, presidente, e a todos os telespectadores do Canal 10, né? Estamos mais uma vez aqui para falar sobre o futebol geral, né? Mas da nossa divisão, né? Que é a 4ª divisão de São Paulo. Presidente, o senhor veio hoje de verde, camisa branca, o fundo seu aqui é verde. Isso aí é para dar uma mexida com nós palmeirenses, por causa da Allan Kardec? Não, presidente? Aconteceu normalmente, sem cutucar ninguém. A dona Ana, a tua esposa, a dona Ana escolheu a camisa, olha. Eu cato a primeira que tiver na frente, já coloco já. Só faltava ele trazer uma banana também aqui para comer na nossa frente. Eu não comi a banana, só que a camisa dele tem destaques azuis também, então é mais PFC aí do que tudo. PFC que amanhã, como eu disse, vai fazer uma grande partida. Vamos fazer um belo programa outra vez, né, presidente? O programa de sábado passado deu uma repercussão muito grande, viu? Esperamos que sim, né, bom? A gente esteja feliz nas coisas que a gente coloca, né? Porque tem vezes que a gente também dá uma meia escorregada, que nem né? futebol, né? Não está no dia, né? Mas tem dia que parece que a gente está um pouquinho melhor, mas a gente, no geral, tenta fazer um programa bom para o torcedor. E o Beto Ikegami, que é o diretor do nosso querido jornal Extra.net, também mais uma vez arrumando um espaço de tempo, vem e nos ajuda demais a fazer o programa e está aqui à nossa direita para cumprimentar o telespectador e internauta do seu Canal 10. Beto, mais uma vez eu quero agradecer muito, viu, por sua presença aqui no programa. Bom, eu que agradeço você, Vono, ao telespectador, ao Jesus, ao pessoal da retaguarda aqui, por nos suportar, né, Jesus? A verdade é essa, eles têm que suportar nossos comentários aí. Mas aproveitando a presença do ilustre São Paulino, que tapa moleque nós tomamos na cara com o Allan Kardec. Você não discorda da minha posição, né? Discorda. Acho que foi boa a saída, porque você acha que no mercado tem jogadores melhores que ele? Não é que no mercado tem jogadores melhores que ele. Esse rapaz que vai estrear amanhã contra Guilherme, da Portuguesa. Não, Henrique, que veio da Portuguesa. Henrique, da Portuguesa. Esse rapaz é tão bom jogador quanto é o Allan Kardec. Porque o Allan Kardec fez 3 gols de pênalti, 4 gols de pênalti no Palmeiras até agora. Esse ano fez 10 gols, 4 de pênalti e 6 de bola rolando. Jogando no Palmeiras, que é um time regular, né? Time regular. Só que é bem melhor que o time da Portuguesa. E o Henrique fez 9 gols jogando no ataque da Portuguesa. Então, eu acho que não vai fazer muita falta. E tem mais, viu, Beto? O presidente alertou, você vai se lembrar disso, olha, não tem esse negócio de centenário não, porque ninguém ganha nada no centenário. Ele foi bem claro. Isso é e verdade. ele disse, eu preciso acertar as contas do Palmeiras. E esse ano é que vai inaugurar a Arena do Palmeiras, e nós sabemos muito bem, presidente, o senhor que é São Paulino, o quanto o São Paulo sofreu no período que construiu o Morumbi. Lembra disso, Pedro? Me lembro bem disso. O Morumbi, na época do Morumbi, o São Paulo atravessou vacas magras, talvez até piores que a do Palmeiras, que o Palmeiras está atravessando agora, melhor dizendo. Mas eu discordo da tua opinião no seguinte sentido: eu acho que o Allan Kardec é hoje, atualmente, muito mais bola do que
o Henrique que está vindo, o Henrique ainda vai ter que provar, vai ter que construir uma carreira. E outra coisa, o Allan Kardec, o grande fator favorável a ele é a idade. Ele tem 24 anos, é muito novo. E mais do que, se a gente deixar essa qualificação de jogador, o comparativo de um com o outro, até porque está se cogitando vir o Walterzinho, que era do Goiás, que está lá no Fluminense, né, o famoso gordinho, está se cogitando o Borges, está se cogitando aquele centroavante lá da Argentina, que o Corinthians também está atrás dele para substituir o Allan Kardec. Mas deixando tudo isso de lado, eu acho que o aspecto primordial que ficou nesse imbróglio todo aí, foi o tapa-moleque que o Palmeiras literalmente levou de São Paulo. Apesar da gente ser palmeirense, na verdade ficou predisposto a uma ordem que o São Paulo hoje atualmente é maior que o Palmeiras. Essa é a impressão que toda torcida, que todo dirigente, que todo mundo que se liga no futebol percebeu. São Paulo, com essa contratação, se impôs em relação ao Palmeiras. Essa é a verdade. E isso que doeu muito nos torcedores do Palmeiras. Agora, eu acho que é importante ressaltar como tem pessoas que são iluminadas, e o São Marcos é uma delas, né? Apesar dele, nas entrevistas que ele deu durante essa semana, ele falando que o Kardec não está errado, que o São Paulo não está errado, que o Palmeiras também não está errado, colocando a contratação como uma normalidade do futebol, você vê como, ele, apesar disso tudo, ele na entrevista deixava mostrar a insatisfação dele com a transferência e com a postura do Kardec. Mas ele fez questão de deixar estampado esse clima de paz aí, para evitar brigas entre os torcedores e o aumento da rixa entre as torcidas. Eu achei interessantíssima essa posição dele, que ele poderia ter rasgado e ter complicado demais a situação do Kardec. Ele preferiu não, ele preferiu preservar a integridade física dos torcedores. Ele disse uma colocação muito boa. Enquanto a gente fica falando, jogando polêmica nisso daí, os dirigentes e presidentes do clube chegam no estádio com segurança, carro blindado, fica em camarote, entrada e saída privativa e vão embora. Já os torcedores levam na rivalidade e acabam se extrapolando por aí, né? Mas foi por atitudes como essa aí, de outros presidentes de São Paulo, que nós deixamos de ter a Copa do Mundo no Morumbi, presidente. O senhor conhece bem? Morumbi, que é um dos melhores estádios do Brasil. Transmitimos muito jogo ao vivo pela difusora ali, e essa atitude. Agora, os caras precisam se conscientizar que o dirigente ainda, o dirigente brasileiro, o professor dirigente por tantos anos, respeitado, o dirigente precisa saber que a coisa tem que ser profissional. São Paulo tem dinheiro? Tem. São Paulo adiantou. São Paulo adiantou, né? Ele tem em termos que ele adiantou 50 milhões dos direitos de transmissões até o ano de 2019, né? Não, mas a TV Globo parece que negou essa... Mas a Globo vai falar que... Que negou essa... Mas a Globo vai falar que não adiantou? No jornal. O São Paulo devia, já na praça, quase 50 milhões de reais. Mas sobre o Allan Kardec eu concordo mais com o Beto. Eu acho que no momento é um bom atacante, talvez seja o melhor do Brasil. Eu até gosto mais dele do que do Atlético, do Jô. Eu acho que seria o cara mais completo. E ultimamente, da realidade dele, que tem levado o Palmeiras nas costas, os golzinhos dele, coisa, então eu acho que não foi uma boa saída do Palmeiras. E acho que o presidente do Palmeiras fala, ele tem razão nas coisas, até de tem que pagar as contas, tem que colocar a casa em ordem, tem que coisa. Mas infelizmente não é uma empresa, futebol é torcida, é paixão. Isso. Entendeu? Nós não podemos esquecer um detalhe. Então aí ele vai se pagar por alguma coisa por isso, porque não adianta, a equipe do Palmeiras é uma equipe grande e o torcedor não quer saber de conta, esse dívida, ele quer saber que o time vai bem, né, velho? Exatamente, concordo plenamente com você, Jesus. Então, a questão da emoção e do patamar da disposição dos grandes clubes paulistas, o Palmeiras caiu mais uma vez. Uma empresa, não tem cobrança, você é empresário, sabe da dificuldade que tem, você tem que cortar a despesa. No futebol é difícil você fazer isso, é a paixão do torcedor mesmo. E eu acho que o Palmeiras devia teve tempo para renovar esse contrato, sim. Acho que faltou um pouco mais de empenho dele. E vale lembrar. E acho que foi uma boa contratação para o São Paulo. Vale lembrar que as renovações do Palmeiras, com esse presidente, com o Paulo Nobre, estão sendo muito complicadas. Você veja, do Leandro arrastou por 2 meses, né? A do Gilson Kleiner por não sei quanto tempo. Você vê, o Marco que vive o dia a dia lá do Palmeiras ainda, você vê o que ele falou, ele não quis pôr o pano quente, mas ele, entre linhas, ele achou que o Palmeiras errou, falhou. Ou e falha. Ele como palmeirense, ele deixou, mas se percebe que ele não ficou contente com o negócio também. Né, mas mesmo nisso tudo, a grande imprensa, de um modo geral, e até nós, até aqui, nesse momento, nós falamos tudo que o Paulo não poderia ser mais maleável, tudo bem, só que não pode esquecer
Que esse é o legado que foi deixado pelo Tirone Isso. e pelo Felipão. Então não pode esquecer isso. Porque não tem ética mesmo no futebol, não. Não, vamos falar do legado, vamos deixar as Não, mas o errado, você quer saber o grande erro, no meu modo de entender, que aconteceu nisso daí, é o seguinte: não está nem nessa transação atual, está na transação anterior. Qual que é a transação anterior? O Palmeiras e o Benfica. O Palmeiras não tinha o direito de preferência de comprar o Allan Kardec até o dia 31 de maio desse ano? E tem. Tem em termos, é o que eu pensava também que ele teria. Bastaria o Palmeiras pegar e depositar, passar para o Benfica o mesmo valor de qualquer proposta de outro time. Não importa se é São Paulo, Corinthians... Não, já tinha proposta certo. 4 milhões e meio de euros. Certo? Que foi a proposta de São Paulo. Era bastar o Palmeiras depositar, tinha o direito de preferência, compraria o Allan Kardec, o São Paulo teria que vir e comprar o do Palmeiras. Essa seria a normalidade. Só que não, Vô, o contrato não permite isso. O contrato que o Palmeiras fez com o Benfica exige que o jogador esteja previamente acertado com o clube. Entendeu? Com o clube que irá comprar. Ou seja, o Palmeiras, para comprar o Allan Kardec e repassar para o São Paulo, ele teria que acertar primeiro o salário com o Allan Kardec. É aí que está o erro da coisa. O quê? No contrato que foi celebrado. E o Palmeiras tem um monte de diretores lá, encabeçados pelo Brunoro, que tem a obrigação de fazer as coisas certas na hora de celebrar o contrato. Era só ter feito isso. É muito simples. Allan Kardec jogou com o Neymar? Jogou com o Neymar. Jogou. Foi artilheiro? Olha, não sei se foi o artilheiro, tá? Mas foi um dos artilheiros. Mas ele foi. teve nas equipes que passou, ele foi razoável. Foi razoável. No Palmeiras, sim, deu uma recuperada boa. Mas se... todas as equipes que ele passou, ele deixou seus golzinhos. Mas se ele fosse bom mesmo, ele fazer gol hoje. Por exemplo, o senhor há de entender comigo que o que eu quero dizer é o seguinte: o futebol hoje está tão ruim, o nível está tão baixo, que qualquer centroavante. Até eu ia falar um negócio aqui, que outro dia eu vi um gol de Canela, né, num campeonato recentemente aqui, né, e o cara fez o gol. Igual a perna fez o gol, é centroavante. Quer dizer, se ele fosse bom, do meu ponto de vista, estaria no Benfica. Estaria no Benfica. Aí eu vou colocar as palavras que eu vi num artigo, eu acho que foi do Paulo Vinícius Coelho, comentarista da ESPN, conceituado. Um grande ele disse que o Palmeiras e o São Paulo são muito grandes para estar brigando por um jogador do nível do Kardec. É verdade. Agora, é lógico, eu concordo com ele. Os dois são muito grandes, perto da categoria, perto do nível do jogador. Mas o nível do jogador frente ao futebol brasileiro atual é alto. Então, mas porque nós estamos baixos. Quem você vai apontar hoje melhor que o Kardec? Então, justamente. Aí vamos falar a verdade? No São Paulo, vamos mudar o foco. Tirar do Palmeiras já pensando, projetando ele no São Paulo. No São Paulo, na minha opinião, ele põe o Luiz Fabiano no banco. E você? Eu também acho que sim. Ele põe no banco. Eu fico com o Luiz Fabiano. Eu gosto mais do Kardec do que do Luiz Fabiano. Eu gosto mais do Luiz Fabiano. Não, se você tirar a função de ataque e começar a ver a função tática que o Allan Kardec consegue desempenhar, é muito superior ao Luiz Fabiano. O jogo aéreo defensivo do Palmeiras, você vai ver que o Palmeiras vai começar a tomar gol de cabeça pela ausência do Allan Kardec. Eu acho que mas pera, gente, até gol contra ele fez. Mas isso é um acidente de percurso, ele raspou. Agora, a hora que precisou dele, quando precisou dele, saiu machucado. Mas lógico, o treinador pôr o cara para jogar o campeonato inteiro, foi para viajar lá para o Nordeste. Está preocupado, mas tem o Kreina ainda para... Pois é, mas então, o cara... Por que o São Paulo não leva o Kreina também? Mas um time de futebol que chora a saída, o time de futebol que chora a saída do Allan Kardec, é porque ele tem um treinador igual o Kreina. Igual o Paulo Autuori, que já viajou, igual o Atlético, daqui a pouco a gente fala, que foi buscar Levi Coupe. Bom, falamos aqui, se não passar tempo de PVC, falamos muito, estamos perdendo muito tempo com o Allan Kardec. Nós vamos ao intervalo comercial, rapidinho, tem que voltar ao comercial, e nós voltamos para falar de brasileiro. E ainda tem o PVC, o maior tempo vai ser o PVC. Amanhã tem Barretos, 10 da manhã no Estádio Municipal. A Empório do Junco é uma empresa especializada em criar e produzir móveis artesanais em fibra sintética para decorar seu ambiente com muito conforto, beleza e sofisticação. Desenvolvemos móveis personalizados sob medida para áreas internas e externas, mesas e cadeiras de jantar, sofás, poltronas, aparadores, chaises, banquetas e bistrôs com uma enorme variedade de cores e estampas, além de cadeiras e espreguiçadeiras para a piscina. O nosso diferencial é o fino acabamento e a fibra produzida com matéria-prima de qualidade que garante resistência e durabilidade.
Venha fazer uma visita ao nosso showroom na Rua Pernambuco, 1517, Centro Fernandópolis. Ou agende uma visita para orçamento sem compromisso com Márcio ou Carol. Telefone 3462-2271. Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com o cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor, 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Quando você for construir ou reformar, prefira a Esgote Materiais para Construção da Brasilândia. Sempre o melhor preço e atendimento. A entrega é imediata. Dia 6 de maio tem a inauguração das novas instalações do Esgote da Brasilândia. Mais comodidade para você. Esgote da Brasilândia. Muitos anos de liderança no ramo de materiais para construção. Volta de mim, Léo. Pois é. Volta de mim, Léo. Corta pra ele, Olha, Léo. eu vou falar uma verdade. Se o telespectador algum dia tiver acesso ao intervalo desse programa, nós três vamos parar na cadeia, vamos levar muito processo de treinador e boleiro por aí, viu? A parte boa, cara, ninguém vê. Não, o que nós conversamos aqui, a gente troca muita ideia e a gente fala determinadas coisas aqui no intervalo, realmente, que não pode falar no ar. Né? De vez em quando minha loucura sobe um pouco. Mas, por exemplo, Gilson Kleina é treinador de Ponte Preta, para não cair. É isso aí. Então, mas vai ter que passar por isso. O presidente avisou lá em janeiro. Hein? Você foi presidente do FFC há muitos anos, ele avisou. Falou, olha, esse ano a coisa não vai ser bem assim não. Só não caindo, já tá bom. Tem que pagar o que deve. Tem que pagar o que deve. Falando em não cair, o rebaixado Fluminense é líder. E aí? Ah, mas o que eu falei aqui? Eu não sou o senhor da razão, mas falei que o meio de campo que tem Conca, tem Wagner, tem Rafael Sobres e faz tabelinha com o Fred na frente, é um time poderoso. É um time muito forte, é muita criatividade. Se você assistiu o jogo do contra o Palmeiras, a rotatividade que eles tiveram ali em cima daquela zaga do Palmeiras, apesar que a zaga do Palmeiras não é difícil enganar. Os jogadores são de mais qualidade, senhor. Não tem dúvida, tem vários pontos de escape o time. Você pega o Palmeiras ali no meio, para a bola escapar só passando pelo Valdívia. Agora você pega o Fluminense, tem 4 escapes, é muito diferente enfrentar um time assim. Não, o Palmeiras não foi muito mal escalado, não? Mas esse Palmeiras já faz muito tempo, Vono. Não adianta. Claro, mas faz isso no grupo faz tempo. Faz tempo, vai. Faz tempo, então tem que mudar o presidente do Palmeiras, eu acho. Tá na hora. Não. Vai esperar de novo acontecer o que aconteceu ano passado? Né? Atrasado cair? Em cima disso que o senhor está falando, presidente, em cima disso que o senhor está falando, eu acho o seguinte, se o Palmeiras perder para o Flamengo amanhã e não ganhar do Goiás, ele vai embora. Se o Palmeiras perder para o Flamengo. Então, mas... a sobrevida do Kleina é um empate, pelo menos, contra o Flamengo e a vitória em cima do Goiás aqui. Agora, se ele ganhar do Flamengo, porque o Flamengo está numa draga desgraçada também e cheio de desfalques, e ganhar do Goiás, aí ele vai a 9 pontos e vai ficar lá pela 7ª, 8ª colocação, ele vai ter uma sobrevida muito grande. Senão ele cai. Você acha que ele Mas cai? Mas é que nós sempre falamos, o Campeonato Brasileiro não tem refresco não, é quarta, é domingo, é todo jogo difícil. Se você não manter uma regularidade aí, quando você pensa já está lá embaixo, você recuperar é difícil. Eu acho que independente desses dois resultados, o Kleina não cai agora. Se for para ele cair, vai ser no intervalo da Copa do Mundo. Pena que até o intervalo da Copa do Mundo são 9 rodadas, não é isso? 9 rodadas são 27 pontos. 27 pontos disputados, se você tiver um desempenho pífio, você já está lá candidato ao rebaixamento. E aí fica difícil. E outra coisa, vamos analisar pelo outro prisma. Muitos aí, quando vai lá embaixo, pra você sair lá embaixo é difícil. E vamos analisar sobre outro aspecto aqui. Quem você substituiria? Independente de ser o Kleina. Vamos pegar o Kleina, o Mano, qualquer técnico de time grande hoje. Quem que você buscaria no mercado que está fora aí, Pato? Eu acho que deveria ter buscado o Mano.
quando ele estava parado. Não, mas hoje agora tá vem mais. Luxemburgo aí, hein? Não Ou quero- Felipão. Eu gostaria de ver até o Wagner Mancini no Palmeiras, mas infelizmente ele já está no Botafogo. Ele pegou o Atlético Paranaense lá embaixo no campeonato passado e levou até a Caio Júnior já Libertadores. caiu também, né? Mas Caio Júnior é treinador de Não, tô futebol, falando, gente. Não, ô presidente, fala a verdade. Não, tô falando, mas Então, já após caiu. 2 partidas já caiu. É o jogo Criciúma e Figueirense, né? O Figueirense também perdeu o técnico, só é o primeiro jogo dos dois técnicos. Dois novos técnicos, um clássico e tal. Duas equipes estão com 0 pontos. Agora, qual a grande decepção para vocês nessas 2 primeiras rodadas? Do brasileiro. Difícil de dizer Ah, qual é. que seria, hein? Vocês Tá viram, muito no início. vocês viram como né? está igualado? Tudo bem, eu ia falar, acho muito pra mim difícil. tudo bem normal por Eu enquanto. não- Não teve nada assim excepcional, nem de muito ruim também. Tá. É. Algumas equipes ainda não estão jogando com a equipe completa. Talvez, assim, uma decepção que eu teria, que eu poderia falar, mas não é uma decepção tão profunda, o Santos. Isso. O Santos, para mim, Não. teria que ter pontuado um pouquinho mais. Isso. Mas não é uma decepção enorme também, assim, que chega a incomodar. Mas, na minha opinião, o Santos tinha que ter uma vitóriazinha encaixada. Bom, agora vamos falar do Libertadores, porque nós precisamos de meia hora para falar do FFC. Libertadores, o Atlético está fora, Levir Coupe. O que sabe? O que sabe Levir Coupe? Caiu o Grêmio. Aquele treinador é bom treinador, mas ele está na corda bamba, hein? Também. E caiu o Grêmio. O Grêmio também. Só ficou o Cruzeiro. O Cruzeiro. E que vitória do Cruzeiro lá contra o Cerro Porteño, hein? Vocês tiveram a oportunidade de ver ou não? Eu não vi, mas a bola do jogo foi do cara que eu sempre gostei dele e acho que ele nunca teve chance de seleção e deveria ter. Não agora, mas no passado. Que foi o Dagoberto, né? Mais uma vez ele incendiou Mas o o jogo. goleiro Eu falhou gosto também, muito né? do Dagoberto jogando. Foi uma falha do goleiro do Do Cerro. Mas falando em Foi uma falha bola também- fácil em defesa, ele falhou. Mas passou estava por no mais finzinho dele. também já, hein, gente? Então, mas só que na primeira etapa o Cerro podia ter ganhado 2-0, normal, deu um aperto do Cruzeiro lascado. Agora, E aí no segundo tempo o Cruzeiro se achou um pouquinho melhor e acabou fazendo os gols, mas o primeiro tempo foi difícil pro Cruzeiro. Né? agora deixa eu apertar vocês dois aqui. O Dedé fez o gol. Primeiro gol. O Dedé fez o gol. O Dedé jogou uma partidaça. Eu vi o jogo inteiro. O grande jogador da partida foi o Dedé. Quem vocês levariam para ser... Está faltando um quarto zagueiro para a seleção brasileira que vai ser convocado. É. Quem você levaria, Beto? Ele, Dedé, para a defesa ou Miranda do Atlético Espanhol? Então, e aí nessa relação, há muitos que colocam o Henrique, esse Palmeiras Não, também. esquece né? esse. Assim, Tá fora aí. Você esquece. o Dedé, nesse ano, ele voltou a ser o Dedé Do Vasco. do Vasco, que é um grande jogador, que tem um potencial enorme. E o presidente do Cruzeiro revelou essa semana que ele teve proposta do Dedé no valor de 50 milhões. E não soltou, segurou ele. Eu acredito muito nesse Dedé, principalmente aí a médio prazo ele vai ser zagueiro top de nível mundial. Então eu levaria o Dedé. Embora o Miranda hoje já seja realidade. Só que eu digo assim, que o futuro do Dedé é muito mais potencial que o do Miranda. O Miranda vai entrar numa fase descendente. Agora, se o futebol, se seleção o atual, é o agora, é o desempenho do jogador no momento, né? O Felipão faz questão de precisar em momento. Então teria que ser o Miranda que está... O time Atlético está disputando todos os campeonatos. Aí vai disputar a final da Champions e está na liderança do espanhol, né? Agora, futebol é momento? Se fosse momento, ele não poderia levar o Júlio César, né? E é o titular absoluto e E o incontestável. jogador que vem caindo também bastante é o Davi Silva, né? O Davi Luiz, né? Davi Luiz. Tem caído ultimamente, a produção do Davi tem caído. Eu já acho que ele não vem caindo. Ele foi a um patamar que não é para ele. Não é pra ele. Pode ser também. Tem muita gente aí na imprensa especializada, colunistas aí, principalmente os independentes, que é um grupo bem seleto que a gente pode colocar poucos, mostrando essa preocupação da má fase de jogadores brasileiros titulares absolutos da seleção, né? Vários jogadores estão no banco lá, né? O Marcelo está no banco do Real Madrid, né? Tem o... Mas o Coentrão joga mais do que o Marcelo. Então, não tem Português. mais Então, o jogador. Davi Luiz não está numa boa fase, o Paulinho é reserva e virou moeda de troca, tá sendo cogitada lá a troca dele. Você pega o Neymar, está machucado, o
Oscar, banco, reserva, não entrou. Então, tem a imprensa especializada independente já está colocando um pontinho de interrogação, né, com relação à Copa, hein, gente? Antes do presidente falar, o Gênio Filipão, já disse que um dos 9 aí é aquele William que jogou no Corinthians. O Chelsea tem 4 brasileiros. Tomou um sapeca, moleque, de 3-1 do Atlético lá na Inglaterra. Miranda ou presidente? Diz aí, o senhor é o mais experiente que nós. Eu sou São Paulino, Miranda teve no São Paulo. O momento do Atlético é bom do Atlético, ele vem acompanhando, mas eu como jogador gosto mais de Dedé. Se eu fosse contratar e levar, eu levava o Dedé. Um jogador mais bom na bola alta, mais força, tem um monte de coisa. Eu fosse hoje eu levava o Dedé. Hoje eu tô perdendo aqui 2-1, hoje não tem jeito. Eu levaria o Miranda, que é mais experiente, porque haverá uma cobrança muito grande em cima da seleção brasileira. A Copa é no Brasil. E muita gente não está preparada para essa cobrança. Eu penso assim. Mas vamos falar aqui do Campeonato Paulista. Olha o que é as coisas. Série A3. Resultado, Leozinho trouxe para nós aqui agora. Resultados do último final de semana. Nós tivemos pelo grupo 2, a Internacional bateu o Rio Preto por 1-0. Matonense 2-0 no Independente. Já no grupo 3, nós tivemos Água Santa 1-0 no Sertãozinho. E o São José B, que eu pensei que ia virar alguma coisa, eu postei nele também, né? Perdeu em casa do Novo Horizontino por 2-0. Eu acho que o São José está fora já também. Tá, já está fora. A classificação, onde é que está? Está aqui, né, Léo? Leozinho trouxe aqui. Matonense, terminado o primeiro turno, Matonense tem 7 pontos, Independente 4, Internacional 3, Rio Preto 2. Rio Preto foi a melhor campanha que teve. Da primeira fase. No grupo 2, 3, Novo Horizontino 7, Água Santa 7, Sertãozinho 3, São José B nenhum. O grupo 3 é aquilo que a gente falava, né? O grupo mais difícil praticamente está definido. Olha como a gente pode se enganar, hein? E o interessante disso daí é que o Novo Horizontino é dirigido pelo teu amigo, né? Quem? O Guilherme. Um Guilherme. Aquele aquela pessoa que você nutre tanto carinho, tanta simpatia. Quem corta igual o moço, corta pra mim. Quem é de Marília? Não precisa falar mais nada, né? Mas ele, a equipe não tinha assistido nenhum jogo do Novo Horizontino no último domingo, sábado. A equipe é forte, a equipe do Novo Horizontino é uma equipe bem encorpada, com bons jogadores. Não vai ter erro, não vai subir sim. E o Rio Preto? Como explicar essa queda de rendimento tão acentuada do Rio Preto? Jesus, tem ideia? Eu não consegui. É tal negócio, os pontos do Rio Preto vinham bem. Quando eu assisti o jogo do Rio Preto, não gostei da equipe do Rio Preto. Eu achei que estava sendo demais para aquela pontuação que ela estava tendo. Você vê a equipe jogar, não tem nada de excepcional também. Agora no Novo Horizonte você percebe, aqui muito mais encorpada, atacante, até o que estava no banco, o Guilherme Silva, lá, e o outro Anderson Cavalo, dois centroavantes bons, Pereira, o meia bom. Então uma equipe que é mais ou menos a base que ele subiu uma Marília, né? Então vamos dizer que o Guilherme foi bem no serviço dele. Trouxe a equipe que confiança dele que subiu com o Marília praticamente. Quando se fala em Marília, fala na escola da bola, né? Aí, né, presidente? Tem que falar. Aí o treinador que está começando não vai ter, praticamente subiu duas equipes em 2 anos. E eu quero lembrar você, amigo telespectador e internauta do Canal 10, que nós teremos enviado pelo nosso Clovinho, pelo Joaquim Antônio Sanaiotti, também aqui da Irel de Fernandópolis, Jogos Abertos da Juventude 2014. Fase subregional que tem já dia 4, né? Domingo? É domingo? 4, né? Domingo, né? Dia 4 nós teremos no campo da Brasilândia jogos de futebol entre Estrela do Oeste e Macedônia e Meridiano e Ouro Oeste. Nós vamos a mais intervalo. Pelo outro grupo aí, acho que também já está definindo, né? O Água Santa e o Independente, acho que sim. Água Santa e Novo Horizonte e Matonense. Não, a Matonense tem 7, né? Independente tem 4, Internacional tem 3 e o Rio Preto tem 2. Então, nós estamos falando aqui. Tudo nos pare, mas eu acho que o Matonense e o Água Santa também tem grande possibilidade, acho. Não, o Água Santa está no grupo do Novo Horizontino, né? Esses dois tem 7.
Ah, E os outros aqui, o Sertãozinho tem 3, São José não tem nada. Agora, nós estamos falando do Rio Preto. Se o Rio Preto ganhar as 3 partidas que lhe faltam, ele vai a 11 pontos ganho. quem não tem chance é o São José, praticamente. É, o O São problema é José... conseguir ganhar 3, né? É uma tarefa, quase uma missão impossível. Ô Beto, é ganhar uma fora e ganhar as 2 de casa. Ah, mas não é fácil, né, Vô? É, Não agora- é fácil, não. Chega na reta de chegada, Vai todas as se equipes bem. bem fortes, bem... Olha, eu vou te falar uma coisa pra você, viu? Não sei não, hein? É bom ficar de olho. É bom ficar de olho porque o futebol tá muito igualado. Vocês me permitem, eu vou chamar o comercial pra gente falar da 4ª divisão do futebol de Eu São acho Paulo. que antes de você falar da 4ª divisão, Vô, Pois não. você podia dar um pitaco a respeito do Corinthians, que uns telespectadores aí andaram me cobrando na rua. Pô, mas ali parece ser o contrário de certos programas da rede aberta, que só dá Corinthians, ali não dá nada de Corinthians. Então, É que o corintiano está meio quieto ultimamente, por isso que não... Não, mas nem me fala quem é, lógico. É. No intervalo você pode até falar. Mas essas pessoas, muito obrigado primeiro por assistir ao Por nosso assistir, programa. lógico, Nós temos um caminho. Você não pode esquecer, amigo, que a Bandeirantes, em 2 horas, fala 15 minutos dos outros times. 1 hora e 45 minutos só do Corinthians. Só do Corinthians. O Corinthians daqui e o Corinthians de lá. Então, aqui para nós, amanhã no São Paulo, hoje nós falamos do São Paulo e do Palmeiras. Falamos um pouquinho do Santos, né, Beto? brevemente. Que não vem bem. Falamos um pouco mais de Palmeiras e São Paulo, porque afinal de contas... É que chamou atenção essa chamou semana atenção, essa né? disputa do Kardec, aí É. acaba chamando mais. Mas para nós somos todos iguais. Todos são iguais para nós e nós torcemos, eu principalmente, eu torço para os clubes paulistas. E eu recebi algumas ligações, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, o Léo sabe disso, os cornetas na rua, é que eu dizia, o Corinthians tem que ser campeão da Libertadores, é o time mais bem arrumado, e era, e acabou sendo, né? Foi lá e pegou um Chelsea e também mandou embora, o Chelsea sempre caindo, né? Então aqui para nós tudo é igual, certo, Beto? Concordo. Então nós vamos aos comerciais e voltamos. Pois não, Aí o né? Corinthians tá se arrumando, Tá sim. se arrumando, Eu acho que sim. quando entrar do Elias aí vai ajudar bastante o Corinthians também, quando jogar o Elias. Muito. Tá se arrumando devagar, e- o Mano tá começando a fazer as mudanças que ele quer. Eu acho que tá começando a entrar no caminho certo. Né? E ontem eu estava vendo, lógico que ainda é nível de especulação, mas 2 nomes que estão muito fortes nos bastidores do Corinthians para esse intervalo da Copa aí, que a diretoria vão atrás. Quem quer? Vocês vão se surpreender. E se der certo isso daí, o Corinthians vai para a cabeça disputar título. O primeiro é o Cícero dos Santos. Nós sabemos que ele está em renovação, querendo aumento desde o início do ano. O Corinthians vai estar atrás do Cícero dos Santos. E o segundo, que surgiu após a desclassificação da Libertadores, adivinha quem é? O Pirata Barcos. Barcos. Se esses Não 2 vem nenhum, nomes Beto. integrarem o Corinthians, eu vou falar, hein? Não vem nenhum. Não vem nenhum porque, por exemplo, o Corinthians foi buscar no Ituano o melhor jogador do Campeonato Paulista para a posição do Cícero, que é o Petros. Jovem, 20 e poucos anos, e esse cara joga demais. Mas eu acho que na frente ainda o Corinthians precisa mais de um homem ainda de assim, ter o Guerreiro, Guerreiro, e o Romarinho. o Marinho Romarinho. e o Luciano, né? Luciano. Eu acho que ainda precisa mais de um jogador aí, o Corinthians mais de peso, um pouquinho mais de... E diz que o Grêmio E vai nível estar mais. em processo de desmanche, na verdade, já desde o começo do ano, que ele está se desfazendo dos medalhões, né? Que salários altíssimos. E parece que agora, após Libertadores, ele tem 2 jogadores que, no mínimo, um eles têm que entregar, porque são salários a patamar de 500 mil para frente, que é o Barcos e o Kleber, que era do Palmeiras. E o Zé Roberto. Mas o Zé Roberto renovou, né? Então, mas é 500 pau por mês. Então, o Zé Roberto vai ser mais difícil, mas desses 2 nomes aí, E um o deixa Barcos Grêmio também, com que essa certeza. desclassificação do Grêmio também deu uma meia... Com a perda do pênalti, essas coisas aí, Quem? acabou... Então, rapidinho, curto e grosso. Santos e Grêmio, o que dá domingo? Dá empate. Nós jogamos no jornal, É. todos nós aqui jogamos triplo. Não, O mas... que dá, Beto? É um jogo Eu difícil. falo aposta seca, eu acho. Você joga na seca no empate? É, no empate. Eu vou de Mas- Grêmio e empate, se pudesse não, jogar. Se puder, não, aí concordo, com o duplo eu acho que Grêmio empate. Bom, eu estou indo embora do programa aqui, Você vai tocar porque Você vai Foi Santos! vocês têm competência para fazer isso? Que eu Não, sei mas que tem. nós temos errado bastante ultimamente. Vai dar Santos. Eu acho que dá Santos. Se ganhar o Grêmio, é zebra. Mas jogamos lá no jornal, o nosso palpite lá do jornal é triplo. Voltamos em 1 minuto e meio.
A Empório do Junco é uma empresa especializada em criar e produzir móveis artesanais em fibra sintética para decorar seu ambiente com muito conforto, beleza e sofisticação. Desenvolvemos móveis personalizados sob medida para áreas internas e externas, mesas e cadeiras de jantar, sofás, poltronas, aparadores, chaises, banquetas e bistrôs com uma enorme variedade de cores e estampas, além de cadeiras e espreguiçadeiras para a piscina. O nosso diferencial é o fino acabamento e a fibra produzida com matéria-prima de qualidade que garante resistência e durabilidade. Venha fazer uma visita ao nosso showroom na Rua Pernambuco, 1517, Centro Fernandópolis, ou agende uma visita para orçamento sem compromisso com Márcio ou Carol. Telefone 3462-2271. Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor, 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Quando você for construir ou reformar, prefira a Esgote Materiais para Construção da Brasilândia. Sempre o melhor preço e atendimento. A entrega é imediata. Dia 6 de maio tem a inauguração das novas instalações do Esgote da Brasilândia. Mais comodidade para você. Esgote da Brasilândia. Muitos anos de liderança no ramo de materiais para construção. Pois é, estamos de volta então aqui no seu canal 10. Você está acompanhando a mesa redonda do futebol deste sábado. De repente você está assistindo no domingo, na segunda ou na terça, reprise. Mas é no sábado, a partir do meio-dia, que nós apresentamos o nosso programa. E depois vem o Remember. Programa maravilhoso, 2 programas novos aí para você assistir neste sábado. É um programa da velha guarda, principalmente, presidente. Daquele tempo que a gente dançava, né, com a patroa, meio... Faz tempo, hein? Nossa senhora, põe tempo nisso, o Beto é bem mais novo. Vamos falar aqui O Beto é em atividade. Vamos falar aqui da Série A2, rapidinho para falar da classificação. Na série B do Campeonato Paulista, melhor dizendo. O grupo 1, Grêmio Prudente tem 8 pontos, o Bandeirante tem 6, o Vossen tem 6. O quarto colocado, vão marcando aí, vai marcando para mim. Tem 6 pontos ganhos que é a Cisés. O grupo 2, Olímpia 7, Inter 5, Fernandópolis 4, são os 3 primeiros, Barretos 4, que é o adversário de amanhã, Tanabi tem 1 ponto ganho. Já são quantos? 2, né? São 2, né? Um com 6 e um com 4. Que vai brigar com a gente aí, não é? Ah, obrigado. Estou brigando que estão na frente já. O grupo 3, Pirassununguense 9, Guariba 7, União 7, Lemense meia dúzia. Taguaritinga 4. 4 pontos. Grupo 4, Paulínia 8, Primavera 7, esse grupo aqui é uma beleza. Sumaré 3, Seve 1, Elo Esporte 1 ponto ganho. No grupo 5, União de Mogi 9, Atibaia 6, Jacareí 4, Mantiqueira 3, Atlético de Mogi apenas 1 ponto ganho. Grupo meia dúzia. Nacional 10, Tabuão 7, Guarujá 5, são os 4 primeiros. Ecos 4, União do Suzano 4. Já tem 5 aí, brigando com a gente. E o grupo 7, Mauaense 10, São Bernardo 6, Portuguesa Santista 6, Diadema 5, Jabaquara 4. São 7 times por 3 vagas do quarto melhor colocado. Na verdade, 3 estariam na nossa frente, os outros tudo 4 empatados com 4 pontos. Isso. Então, tem os critérios de desempate, logicamente, né? Nós não temos acesso a isso agora. Só para servir de base para aquilo que nós vamos falar aqui tudo. Foram normais os resultados do último final de semana, na sua interpretação, presidente? Barreto 0, Olímpia 3, Inter 4, Tanabi 0?
Um foi normal, o outro eu acho que não. A gente tinha dito que era um clássico, um jogo difícil, né? Mas eu apostei até no Barreto por ter jogado em casa. Mas podia até ter ganhado o Olímpia, mas 3-0 achei que foi muito. Ele foi normal. Exatamente. Foi normal? É. Resultados foram normais. Agora o placar, melhor dizendo, do Barretos não foi normal. 3-0 para o Olímpia foi muito dilatado. Foi um placar muito dilatado para um time que tem ambição de ir mais longe. Agora, nós temos que pensar já no reflexo desse placar. O reflexo desse placar é que o jogo de amanhã aqui no Cláudio Rodante se transformou numa verdadeira decisão antecipada, tanto para um quanto para outro, sobretudo para o FVC, na minha opinião. Até porque a rodada marca a quinta rodada em Olímpia e Inter de Bebedouro, FVC e Barretos. Presidente, quem goleou fora o Barretos, no caso o Olímpia, recebe a Inter de Bebedouro. Deve ganhar. Pelo Olímpia, a equipe que está montando, que está se reforçando mais, o Olímpia é favorito, mas é outro jogo difícil que é um clássico. Agora a gente não sabe direito, ainda a gente não viu esses jogos, não sabe como é que está o Barretos, como é que está o Bebedouro, eu não vi jogo do Olímpia até agora, então você tem mas é jogo difícil, mas o favorito é o Olímpia, né? A lógica da Olímpia. Beto. Eu conheço ali os dois lugares, ali os dois times, não agora atual, mas lá atrás. Eu digo ao torcedor que está nos assistindo que, para ter uma ideia da proporção desse jogo, é a mesma coisa Botuporanga e Fernandópolis. É absolutamente idêntica a rivalidade. Mas o Olímpia, pelos resultados anteriores, é favorito, e por jogar em casa. Bom, agora nós vamos... Mas não é da mesma forma, não seria surpresa nenhuma se o Inter ganhar lá também. Tá? Não é uma surpresa, agora vai ser surpresa se tiver um placar dilatado para qualquer um dos lados. Bom, quem é assinante desse jornal tão importante, que o Beto é um dos diretores, que é o nosso querido jornal, o Extra.net, lá na minha coluna, em determinado ponto, um dos itens, eu digo o seguinte, presidente e Beto, o jogo de amanhã, FVC e Barretos, ou vai ou não vai para os dois. Porque se o FVC ganhar, presidente, o FVC vai a 7 pontos ganhos, mata o Barretos com 4. Se o Barretos ganhar, vai matar o FVC e ele vai a 7 pontos ganhos. Porque na última rodada, que é essa agora, né? A última rodada do primeiro turno. Quem estiver 3 pontos na frente, ou FVC ou Barretos, ele vai marcar uma presença bem melhor do que quem não estiver. Se houver um empate, os dois vão ficar lá brigando o tempo todo, uma atenção toda. O que o senhor acha? Esse jogo aí hoje, que eu falo, o Fernandópolis, a gente precisa ver se o Fernandópolis jogar direito assim, com uma equipe forte. Eu também não vi. Se a gente viu o Tanabi, não serve de parâmetro para você analisar como está a equipe do Fernandópolis. Então, a partir de amanhã, contra o Barretos, eu acho mesmo que o Barretos me derrota, mas é uma equipe forte, é uma equipe, a gente está sabendo, fez 4 contratações, mas não vão jogar por problema de documentação, ele está se reforçando também para outra partida. Então, mas não vão estrear esse jogador. Se analisar, o Fernandópolis é favorito, mas o Fernandópolis ganhou de quem agora em Fernandópolis? Agora do Tanabi. Entendeu? Não é verdade? E perdeu do Olímpia e empatou em Bebedouro. Então não teve uma grande partida assim para a gente ver. Jogando com um adversário mais ou menos no mesmo dia. Como favorito, eu acho que esse jogo, pela situação, o Fernandópolis acho que é favorito, mas não vai ser jogo fácil não. Beto? Eu coloco a situação até um pouquinho diferenciada da tua análise, João. O caminho é o mesmo, correto. Só que eu acho que o jogo é muito mais decisivo pro FVC do que pro Barretos. E digo isso pelo seguinte, porque se o FVC não conseguir a vitória aqui, ele vai ficar dependendo de vencer o Barretos lá na frente. E aí fica muito mais complicado. E o jogo vai ser em Barretos. Vai decidir fora depois, da última rodada com o Barretos lá. Né? Então exato. A gente tem que chegar numa situação não dependendo muito desse resultado. Exato. Porque senão, se os dois dependerem do resultado, a situação fica mais difícil para o Fernandópolis. Isso, e para ele não depender desse resultado na última rodada, o que precisa fazer? Precisa vencer o Barretos aqui. Então o jogo é mais decisivo para o Fernandópolis, não tenha dúvida nenhuma. E quanto a favoritismo, basta lembrar, vamos lá, o FVC e o Olímpia, quanto ficou lá o jogo? 3-1, certo? Já o Olímpia foi lá em Barretos e venceu o Barretos por 3-0. Então se a gente for pensar assim, jogando em casa e pelos antecedentes, o FVC é favorito realmente.
Mas isso é em tese e fora de campo. Lá pode acontecer qualquer placar. Agora o que a verdade é assim, o jogo é muito mais decisivo para o Fernandópolis que para o Barretos. Agora, eu ainda acho... Cara, e outra coisa, vamos, já que a gente gosta de elogiar, e já elogiamos várias vezes, a gente também tem que criticar quando acha devido. O Barretos, Jesus está nos informando aqui com exclusividade, contratou 4 jogadores, só que nenhum dos 4 vão jogar agora. Quer dizer, perderam o primeiro turno inteiro, vão jogar o segundo turno só. Praticamente. Né? Isso é incompetência administrativa, me desculpa, mas é incompetência. E se o time fica no meio do caminho? Por que não contratou esses jogadores antes? E o Barretos, quem não sabe, é dirigido pelo Pinho, que a gente cansou de elogiar aqui. Pois é, realmente se analisar, o Barretos está decepcionando pelos resultados, nada daquilo que a gente esperava. Eu não vi a equipe jogar, mas realmente não está. Mas tem jogadores de boa qualidade, sabe? Tem o Rufino que está lá, tem o outro zagueiro que passou pelo Fernandópolis, aqui fugiu o nome agora, que saiu, foi pro Bebedouro, né, no começo. Mas é uma equipe de jogadores mais experientes do que eu estava ali, né? Teté, uma coisa assim, né? O zagueiro que passou aqui, que é o zagueiro que fazedor de que gol. Que batia a lateral dentro do gol lá. Eu me lembro. O interessante, eu acho que o Tanabi eu não considero candidato a nada, né? E nem pode se considerar. Eu acho que a Inter de Bebedouro vai sobrar nessa história. Eu acho que vai classificar, já estou, do ponto de vista meu, é muito cedo até para falar, mas eu acho que é Olímpia, Barretos e PPC. Nessa sequência? Nessa sequência. Eu acho que vai ser assim. Até porque, veja bem, quando começar o segundo turno, a Inter de Bebedouro vem aqui. A Inter tem 5 pontos. Veja só a situação da Inter de Bebedouro. Se ela perder para o Olímpia, depois ela sai outra vez para vir aqui. E se ela perder outra vez aqui, ela vai ficar com 5 pontos. Depois, a Inter de Bebedouro vai jogar em casa contra o próprio Barretos, que vai precisar de vitória. Vai descansar na antepenúltima rodada. Depois vem Tanabi e faz o último jogo contra o Olímpia em casa. Então eu acho que a caminhada da Inter de Bebedouro é um pouco mais difícil. Agora, o que eu queria saber, agora começando por você, Beto, o Barretos vai se expor no jogo de amanhã? Quem conhece o Pinho já sabe o que vai acontecer. É inevitável. Ele pode até dar declarações públicas aí falando no microfone coisas diferentes, mas a verdade é a seguinte: o Barretos vem para jogar por uma bola, na minha opinião. E essa bola pode ser tanto de contra-ataque como na bola parada. Essa é a grande verdade. Jogar fechadinho ali, numa retranquinha, provavelmente segurando os alas no apoio, né, Jesus? Que a gente já conhece, 2 volantão, brucutu. Tem um lateral que passou pelo Fernandópolis, o Maranhão apoia muito, né? É um lateral que passa bastante, né? Então, eu acho que vai, na opinião do Beto, ele vai jogar mais fechado, jogando uma falha do Fernandópolis. Um contra-ataque, uma bola parada e tem os 2 zagueiros que cabeceiam muito bem, né? Mas hoje eu estou mais chato do que... Você acha que ele vem aberto para jogar de igual para igual? Não, é outra coisa. É o Maranhão que jogou aqui? É, lateral. Venâncio, pode tirar o lateral esquerdo. Não joga nada. Aquele Maranhão que jogou aqui? É o Maranhão, mas por isso que eu falei, ele não vai deixar apoiar assim. Ele jogou mas o joguinho ele operou o joelho, ele ficou fora praticamente o ano inteiro. Não, mas mesmo assim, apesar disso, eu acredito que para liberar ele tem aquele trabalho. Um meia vem para volante e o volante vai lá dar cobertura na ala dele. Agora, eu acho eu não se treino do Fernandópolis, nada, não tem só por informações. O Fernandópolis vai ser um time bastante ofensivo, eu acho. Será que a escalação do Fernandópolis é bastante ofensiva. Eu acho que joga em casa, né, Brasil? Não vai jogar o Steve, o goleiro, vai jogar o outro moleque que jogou contra o Tanabi, que é a base da idade, para entrar o Catatal. E vai jogar com o Zé Hilton, atacante que veio do Novo Horizontino, e o Jailton, que vem jogando, né? Então são 3 atacantes e mais atrás fica no meio de campo, eu acho, o Catatal vindo de trás e o Catatal e o Jackson, que vem da Votuporanguense. E na marcação acho que fica mais o volante, o Pitt, né? E não vai jogar o volante que veio jogou, que era o Sandro, não joga, que é o terceiro amarelo, e vai entrar o que veio do Novo Horizontino lá,
A gente não acompanha talvez os treinamentos, vocês fogem um pouquinho os nomes assim, né? Que não sei, mas é um jogador mais técnico, né? Muito de marcação. Não é aquele 8 que jogou de 8 aqui? Contra o Tanabe, é aquele jogador, bom jogador. O da Mata. É bom jogador. Da Mata, que veio, Bom jogador. Não, ele não jogou. Só que também não pode, não, aquele não pode jogar contra o quem Barretos. jogou com a 8 é o Pitt. É um Pitt. É, Bom jogador. Esse jogou com a 8. Então, se você analisar o Fernandópolis, é um time bem ofensivo. Entendeu? Vai jogar para ganhar o jogo, eu acho. Apesar que também a gente fala não pode ser tão ofensivo ou vai ser tão ofensivo. Depende Da disposição da tática que vai colocar. Às vezes você entra aí com 5 jogadores ofensivos, mas dá uma atribuição de marcação tão grande para eles, que eles correm tanto atrás do adversário para recompor o esquema defensivo, que na hora que pega a bola não tem gasto para partir para frente também. Então depende agora, do esquema mas tático. o Maranhão é um lateral que apoia muito. Eu tenho certeza, ele é meio burrinho assim, mas ele dá. Na realidade, mas ele é, presidente? meio burrinho assim, corre demais, não acaba se atrapalhando. Né? Mas ele tem muita velocidade assim, ele vai jogar para frente, ele vai jogar com o zagueiro plantado, entendeu? Mas deve deixar o Maranhão. Quando apoiar. Jesus diz assim que o Maranhão é meio burrinho, quer dizer assim, que a perna pensa mais que a cabeça. É só isso, mas nada mais. Eu acho, eu penso, e essa é uma filosofia que eu tenho. Burrinho, desculpa. Não, esse é entre aspas, né? Entre aspas. Sim. Eu penso da seguinte maneira: o PIN perdeu em casa 3-0. Se ele tiver que perder aqui outra vez, vai ficar numa situação muito delicada. Então ele vem pensando em um ponto. É aquilo que o Jesus falou, uma bola parada, coisa assim. O contra-ataque é um contra-ataque, até porque depois ele não joga no retorno, na primeira Folga, o Barretos folga. Depois o Barretos vai lá na Inter de Bebedouro. Veja bem, ele perde o jogo aqui, fica com 4 pontos. Vai lá na Inter, é derby, né, presidente? É derby também, os 3 é derby. Depois ele recebe o Tanabe em casa, isso é mel numa mão, bem madurinho, então dá para ganhar, tranquilo. Depois o Barretos vai no Olímpia, de quem ele tomou de 3. E aí ele vai pegar o FFC em casa. E a tabela do Fernandópolis, assim? O Fernandópolis está numa situação privilegiada, porque o Fernandópolis pega, tem 4 pontos ganhos, pega o Barretos neste domingo, no outro vai pegar a Inter de Bebedouro aqui. Quer dizer, se ganhar os 2 jogos, quando for o segundo turno, já começa com 10 pontos ganhos, com 13 vai se o Fernandópolis ganhar esses 2 jogos, ele praticamente vai definindo a classificação dele. Define, porque ele vai para 10 pontos, depois já pode contar mais 3 do Tanabe. Aí vai acabou. Vai descansar, mas tudo bem, mas tem o Tanabe antes do Barretos na rodada final. Aí ele vai porque o Barretos não tem feito o dever de casa bem, né? Empatou a primeira com o Bebedouro e perdeu para o Olímpia, né? Então o Barretos também está devendo. Jogo, cara, ele vai ter que buscar esse resultado fora, o Barretos. Tem que buscar fora. Para igualar a perda de ponto que ele perdeu para o Olímpia, né? Ou Por buscar isso, em Olímpia esses pontos, ou buscar em Fernandópolis, em qualquer lugar. Mas ele vai ter que buscar esses 3 pontos que ele perdeu em casa fora. Alguém vai pagar o pato, eu acho. Olha, e o Barretos ganhou do Tanabe lá em Tanabe de 1-0. 1-0. No fim da Se partida. comparar o time do FFC, que não é a 7ª maravilha do mundo, mas é muito superior à equipe do Tanabe, né? Mas eu quis dizer o seguinte, como é que nós vamos comparar o FPC ainda, por enquanto, com quem que o Fernandópolis jogou de adversário? Com o Tanabe. Então, aí nós partimos do princípio. E jogou com o Bebedouro lá. Vamos comparar com o Olímpia também. Olímpia. Não vamos comparar então com o Tanabe. O Tanabe veio aqui, ganhava de 1-0, perdeu 3 anos, poderia ter perdido demais. O Barretos foi a Tanabe e ganhou de 1-0 só. 1-0. Não ganhou mais que isso. No sufoco mesmo, no sufoco do jogo, não foi? Foi. Então, se você pensar bem isso, e o Pinho deve jogar atrás, o FFC é realmente favorito. Lógico, é favorito. É realmente favorito. O FFC é favorito. E tem que pôr em prática esse favoritismo. Tem que pôr em prática. Eu acho já no campo, né? Eu acho que o time, pelas que a gente está sabendo, a escalação, é uma equipe, o que tem de melhor é isso aí mesmo. O treinador vai colocar em campo. Estreia jogador que vier, o Catatal volta a jogar, que para mim é o melhor atacante do Fernandópolis, é o Catatal. Ele em condições de enquanto tiver perna, né? Não é perna, ele é o melhor atacante, entendeu? Preocupa um pouquinho a zaga do Fernandópolis, assim, eu acho um pouco lenta, né? Pesado. Então você dá uma cuidado, ela é meio pesada, né? Entendeu? Mas a equipe do Barretos, os 2 zagueiros também é meio pesado. Entendeu? Então dá um equilíbrio muito grande, né?
É um E equilíbrio. o Fernandópolis jogando em casa tem que ser para ganhar o jogo. Presidente, até quando pode contratar jogadores? Até na virada da outra fase, né? Ah, Na terceira fase. acho Até que o final da terceira fase? Se eu ganhar agora, Ou da- na segunda, né? Quando vai começar a segunda fase, encerra as inscrições. Ah, então terminou agora É. essa fase aqui, quando começa a segunda, encerra. Deve encerrar. Então ainda dá tempo, né, de alguém ajudar e buscar mais algum jogador, porque sem dinheiro não é fácil tocar futebol. Exemplo, Allan Kardec. As jogou informações que eu tenho também, que o meia esquerda lá, do Fernandópolis foi embora. Pediu decisão de contrato, foi pro Quinto de Jaú. O meia lá. muito. Foi pra onde? Pro Quinto de Jaú. Deixa Eu até acho que ver foi aqui, uma você- péssima escolha. Não, é o futebol que ele tem. É. É o futebol que ele jogou aí. Parece que não estava se adaptando bem aqui, não se entrosou, não rendeu aquilo que ele podia render. Entendeu? E acabou É. saindo e pediu para sair. Classificação do time que ele foi, jogou 4 partidas. Já Acho teve que é o o primeiro último, é turno. lanterna, né? Que já é o 6º colocado, jogou pro 3, tem 1 ponto ganho. Então, eu Quantos acho que times tem no grupo? 6. Então ele é o último. ele devia estar descontente aqui mesmo, que vai pro Quinto de Jaú. Ele foi pro time que ele tinha que ir mesmo. É pra lá que ele tinha que ir mesmo, né? Quantos minutinhos nós temos ainda, Leozinho? 4 minutos? E o jogador que chegou com uma grande esperança pro Fernandópolis. O treinador apostava as fichas nele, né? O meio que era do Cisense, né? Veio com o O treinador? treinador que trouxe, né? Mas Seu realmente, né? Venâncio, esse aí era bom ter trazido não, viu? Esse aí não era bom ter trazido não. Bom, então nós temos que dizer para o torcedor o seguinte: vá lá jogar com o time. Porque se o FFC não ganhar o jogo com o Barretos, também não vai ficar numa situação muito privilegiada não. Vai pegar depois a Inter de Bebedouro com uma responsabilidade absurda de ganhar. Em ganhando, você não pensa assim também? Ah, essa partida, ela é importante pro Fernandópolis. Tem Muito que ganhar o importante. jogo, porque em termos de dar motivação para o resto do campeonato, é uma partida que o torcedor vai sentir firmeza, como essa equipe está bem, não está. Você perder. pensa assim também, Beto? É aquela bola da confiança, É, da vamos falar a confiança, verdade, isso. sabe? Dá confiança para os jogadores, dá confiança para a diretoria trabalhar e respirar com um pouco mais aliviado e pode começar a estabelecer aquele elo, o retorno da confiança do torcedor para com o time. Porque o Coisa que torcedor não existe ainda está ainda. meio desconfiado da equipe do Fernandópolis, porque jogou contra o Tanabi, mas todo mundo viu que jogou com uma equipe muito fraca. Uma equipe praticamente subiu. Vamos falar, jogou contra o vento. Muito bem. Então, Contra o vento. eu tenho alguns que se empolgou, outro não empolgou, mas a maioria ficou com o pé atrás, né? Um na frente e outro atrás. Não está tendo aquela coisa. Então, a partir do jogo do Bahia, você ganha mesmo, não. Ganhamos do Bahia, uma equipe montou para chegar. Aí, a partir de acho que dá confiança e fica até mais fácil passar pelo bebedouro depois. Então, não se esqueça, amanhã, 10 horas da manhã, tem FFC e Barretos no Estádio Municipal. Presidente, nós temos 2 minutos, eu quero te agradecer mais uma vez, você sendo muito gentil conosco aqui no Canal 10. Obrigado, mano, que eu agradeço a todos que nos aturou até agora, né? Estamos sempre à disposição para ajudar a fazer o programa. Muito obrigado. Beto, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo jornal mais uma vez. Né? E vem novidades por aí, né? Não pode falar agora, mas tudo bem. No próximo programa, o Beto vai falar de mais novidades no extra.net. Grande abraço, um grande final de semana para você e sua família. Muito obrigado por estar conosco aqui. Bom, igualmente, um grande final de semana para vocês todos aqui do estúdio. Um ótimo final de semana também para os nossos telespectadores. E tomara que os torcedores do FIFA também tenham um final de semana prodigioso. Tomara. E vamos, pessoal, aí, quem tiver disponibilidade, vale a pena aí dar uma força, uma mãozinha. E ir lá no Cláudio Rodante torcer para a equipe. Vale a pena. Eu acho que vai ser um depositar esse jogo voto bom, de na minha confiança. opinião, pela motivação. O Pinho passou por aqui, outro jogador passaram por aqui, vai dar um jogo bom, pegado. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Além de tudo que está envolvido, que nós falamos aqui, nós deixamos de falar sobre o aspecto motivacional que envolve a volta do Pinho aqui em Fernandópolis, jogando aqui contra o FFC. Esse é um aspecto todo não que deu para ele fazer aquele trabalho que ele queria, talvez ele saiu meio chateado, né? Pela você situação. pode ter certeza que o Pinho vem com a faca nos dentes. Ele não vai admitir sobre hipótese alguma, mas ele vem com muita gana de vencer. Obrigado, Beto. Muito obrigado ao Leozinho Lima, nosso companheiro que nos ajuda atrás das câmeras aqui a fazer esse programa. Muito obrigado a você, internauta e telespectador, pela grande audiência que nós sabemos que este programa tem aqui no Canal 10.
Agradecer a Deus e a Jesus Cristo que nos dá saúde, para todos nós estarmos aqui, vocês aí assistindo nós, muito obrigado, um grande abraço. Próximo sábado, meio-dia, nós estaremos de volta. Fique aqui, fique ligado, porque nem comercial vai ter praticamente. Termina a mesa redonda, começa o Remember, um baita de um programa para você assistir. Tenham todos um grande final de semana. Fiquem com Deus.